todos para ficarmos de pé, orarmos. Nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, pela tua bondade para conosco. Ajude-nos nesta noite na ministração da tua palavra. Meu Deus, dos louvores que serão entoados, para que o teu povo seja edificado e apresente a ti, Senhor, culto de louvor e adoração, um sacrifício com corpos vivos, meu Deus, fazendo e cumprindo a tua vontade e a tua palavra. Seja com os teus servos que aqui chegaram, abençoa os que estão a caminho, guardando-nos, livrando do mal. Também te pedimos a tua bênção pelos que não podem vir, Senhor, por motivo de saúde. Te pedimos a tua bênção de restauração. É o que te oramos agradecidos em nome de Jesus. Irmão Fabiano, vou fazer 2 hinos da harpa. Vamos remir o tempo hoje, todas as sextas-feiras, para orarmos um pouco, né, amados? Oração nunca é demais. Eu sei que está pouco oração em nossa vida, portanto precisamos de orar mais. Toda a igreja adora a Deus. Graças a Deus, também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar hinos e louvores ao nosso Deus. Hino de número 291. Louvado seja Deus.
para todo sempre. Aleluia. Vamos louvar a Deus com mais um hino. 372. Vencerá, em nome de Jesus. Quem possui a Cristo, nele firmeza, achará poder para o mal combater, pois nele fugirá. Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus libera, novas forças dá. Quem nele espera vencerá. Em qualquer batalha não espalhará o poder das trevas Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová seu lugar. Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus libera, novas forças dá. Quem nele vencerá. Entre os inimigos, lealdade será. Quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá. A luz do Evangelho pra libertar. Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus libera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Que Deus abençoe, eu agradeço esta rica oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, peça aí, irmão, por favor, o Renato, para o irmão Petrônio Costa. Meus queridos, vamos fazer o que a gente mais precisa na vida. O que é? Orar. Quem puder, fique de joelho. E quem ficar sentado, não fique olhando os outros orar. Por favor, baixe a cabeça, feche os seus olhos. O ato de fechar os olhos apenas para não se distrair, mas sobretudo ore, tá bom? Estarei orando juntamente com a igreja e depois daremos continuidade. Todos os jovens de joelho. Quem veio para a igreja, você não pode, né? Você não pode. Se você não pode, tudo bem. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, misericórdia, pelo teu amor, pela tua compaixão, pelo dia de paz que nos concedeste, ó Deus, e a oportunidade de estarmos na tua casa, para mais uma vez louvarmos o teu nome e a tua pessoa bendita, adorarmos a ti, Senhor, porque és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós te adoramos porque tu és onipotente, onisciente e onipresente. Te adoramos, ó Deus, porque tu és soberano absoluto. Tu estás no controle de todas as coisas,
mesmo que nós não entendamos muitas vezes o teu agir. Portanto, Senhor, nos ajude a entender o que nos diz a tua palavra, que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Ajude-nos, ó Deus, a nos aproximarmos da tua grandeza, porque tu és infinito e nós, como finitos, limitados, humanos, Senhor, cuja natureza foi deformada pelo pecado, apesar de agora ser habitada pelo teu Espírito, ó Deus, ainda temos limitações e carecemos e precisamos de Ti. Nós queremos nesta noite, meu Deus, declarar mais uma vez a nossa dependência de Ti, e pedindo, ó Deus, a Tua bênção, para que nós possamos entender o Teu plano glorioso para a nossa vida, entender, Senhor amado, o que significa implantar o Teu reino aqui na terra. Pai querido, entender, Senhor, o papel da igreja como sal e como luz neste mundo de trevas, neste mundo, Senhor amado, em que o pecado se multiplica, a iniquidade se multiplica, Deus, e nós, como os teus servos, estamos aqui para sermos esta luz, este sal que tu queres que nós sejamos. Ajude-nos, ó Deus, nos dê a tua graça, nos dê sabedoria, nos ensine, ó Deus, os teus preceitos, a tua palavra, para que possamos, meu Deus, de posse da tua palavra, em nossas mentes e corações, nós possamos te obedecer integralmente, nós possamos cumprir a tua vontade. Pai querido, nós possamos entender a tua vontade no meio, Senhor, de tantas lutas e dificuldades, de tantos desafios que se nos apresentam. Nos ajude a olhar para Ti, Senhor, olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Por isso, Pai, nos ajude a correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Ti, ó Deus, olhando, Senhor, para os heróis da fé, olhando, Senhor, para todos aqueles que serviram e servem ainda hoje, Senhor, como exemplo para nós, porque entendemos que tudo que dantes foi escrito, Pai, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Nos ajude, ó Deus, a nos gloriarmos nas bênçãos, a nos gloriarmos na salvação, a nos gloriarmos na herança, a nos gloriarmos, Senhor, na expectativa de um futuro glorioso contigo. Nos ajude, Senhor, a nos gloriarmos, ó Deus, em ter o direito de pregar a tua palavra. Ministério esse, Senhor, que até os anjos desejam, mas que tu entregaste à tua igreja. Nos ajude agora a nos gloriarmos nisso. Nos ajude, Senhor, a gloriarmos na cruz de Cristo, porque foi lá, Senhor, que os nossos pecados foram expiados, que os nossos pecados, Senhor, foram pagos, que a tua justiça foi satisfeita. E nós, portanto, Senhor, precisamos nos entender na cruz, nos gloriar na cruz, entender aquele ato grandioso, glorioso, maravilhoso, insubstituível, que foi a tua morte, Jesus, a tua morte que nos deu vida, a tua morte que nos faz agora ter
oração neste ambiente, dominando, Senhor, as mentes e corações, para que possamos, meu Deus, entender o teu querer, fazer a tua vontade e obedecer a tua palavra. Receba de nós este sacrifício de louvor, este sacrifício de adoração, este sacrifício, Senhor, de ofertar o nosso culto a Ti, para que possamos, ó Deus, estarmos aptos para, meu Deus, praticar isto que é tão glorioso, que é estar na Tua presença te adorando. Pai, receba tudo que for feito aqui nesta noite. Nós te pedimos pelos teus servos aqui de Remígio, ó Deus, pelos homens e mulheres, membros desta igreja, pelos congregados, Senhor, novos convertidos, Senhor, pelos jovens. Te pedimos a tua bênção pelas crianças, Senhor, que ainda não podem se reunir juntamente conosco. Tenha misericórdia das famílias, Senhor, para que eles possam suprir esta necessidade, esta carência, de não trazer os teus filhos à tua casa, mas que eles possam suprir isto em seus lares, ensinando a tua palavra aos seus filhos. Pai querido, seja com os teus servos. Abençoe o corpo auxiliar desta igreja, Senhor. Abençoe o ministério desta igreja, Senhor. Abençoe o teu servo evangelista desta igreja. Abençoe os teus servos presbíteros, ó Deus, as suas esposas, famílias, as casas dos teus filhos, os trabalhos de cada um deles. Meu Deus, o empenho de cada um deles na tua obra. Senhor, tu estás vendo todas as coisas, tu conheces todos os corações, tu conheces as intenções. Por isso te pedimos a tua bênção pelo presbitério local. Te pedimos, Senhor, a tua bondade e misericórdia na vida dos diáconos, para que os teus servos continuem firmes no propósito de te adorar, de te bendizer, de te louvar, Senhor, e de te servir com alegria. Pai querido, entender que isto é uma posição muito importante no teu reino, de servir a tua casa. Abençoe as esposas dos teus servos, as famílias dos teus filhos. Pai querido, tenha misericórdia dos auxiliares de trabalho desta casa. Ajude-lhes, Senhor, dando a eles, Senhor, entendimento para que possam cumprir as suas tarefas. Te pedimos, ó Deus, pelas famílias, por cada casa aqui representada. Eu te peço, meu Deus, pelo meu lar. Abençoe a minha esposa, tua serva, Senhor, que nos ajuda com tanto empenho e zelo neste trabalho. Ajuda-me dando-lhe saúde, Pai, força para continuar fazendo a tua obra. Abençoe meu filho que está conosco, Senhor. Tu sabes as suas limitações, problemas, meu Deus, mas tu és o doador da vida e da saúde. Tu és soberano e tu sabes todas as coisas. E nós, Senhor amado, temos que tão somente, meu Deus, nos prostrar diante de ti, meu Deus, sabendo e tendo entendimento de que tu estás no controle de todas as coisas. Abençoe cada família, Senhor, cada lar, meu Deus. Senhor, tu sabes que há conflitos, tu sabes que há lutas, tu sabes que há problemas, meu Deus. Meu Deus, tenha misericórdia dos conflitos que estão se desenrolando neste momento, das lutas, desentendimentos. Abre o coração e a mente dos teus filhos para entenderem, Senhor, a necessidade de viver em paz no lar. Ajude-lhes, ó Deus, conceda-lhes da tua graça, para que possamos cumprir a tua palavra, Senhor, entre nós, maridos e esposas, para que os homens desta igreja sejam verdadeiros sacerdotes, meu Deus, e convivam em paz com as suas esposas, dando honra à mulher, conforme diz a tua palavra, como vaso necessitado da nossa ajuda, Pai, para que não seja interrompida as nossas orações. Ajude-nos, ó Deus. Tu sabes, Senhor, que ultimamente o inimigo tem investido contra as famílias, contra a instituição família, governos, leis, meu Deus, e a sociedade, os poderes, os governos têm se voltado contra a instituição da família.
querido, proteja a família cristã no mundo, proteja, meu Deus, a família dos crentes, para que possamos ser exemplos na sociedade, para que, Senhor, não venhamos a dar escândalos, mas que possamos ter uma vida quieta, sossegada, em paz, nos entendendo, nos amando. Meu Deus, fortalece os laços familiares, abençoe, Senhor amado, o relacionamento de pais e filhos, para que, Senhor amado, haja harmonia nos lares. Tem também que pedimos, ó Deus, pelos jovens, meu Deus, que estão comprometidos, que estão namorando, noivando, Senhor, pretendendo casar-se. Tenha misericórdia desta classe de servos teus que vivem, Senhor, neste desafio, no desafio de uma vida casta, no desafio de uma vida santa. Pai querido, para que eles não, Senhor, ultrapassem os limites do relacionamento, mas que possam se resguardar para o casamento. Tenha misericórdia dos adolescentes desta igreja, Senhor, para que estes jovens eles sejam influenciados pela Tua palavra, para que eles não venham cair nas tentações do mundo. Tenha misericórdia das crianças, Senhor, guardando-as no colégio, nas escolas, no ensino que está sendo ministrado a eles e elas, Senhor, para que elas possam ser preservadas. Abençoe, sobretudo, os pais, para que se conscientizem, meu Deus, da obrigação, Pai querido, de formar a vida espiritual na vida dos seus filhos. Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Nós te pedimos pelas congregações, os teus servos dirigentes, ó Deus, aquela congregação da Manuel Bento, ajude-nos a vencer aquele desafio, a levarmos a tua palavra para aquele bairro, para aquela rua. Tenha misericórdia dos teus servos que se deslocam até a comunidade das Brocas. Ajuda os teus filhos, Senhor, dirigentes daquela congregação, e os teus servos ali residentes, para que eles sejam testemunhas fiéis de ti. Pai, que ele tenha misericórdia do trabalho ali na Coronado. Ajude, Senhor, aquela congregação a crescer, Senhor, a se fortalecer, meu Deus, a fazer a tua vontade naquela comunidade, a pregar a tua palavra, a aprender mais de ti. Meu Deus, tenha misericórdia da tua igreja. Ajude-nos, ó Deus, a compreender o teu querer e a tua vontade. Receba tudo o que faremos nesta noite e ministre a tua palavra aos nossos corações. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nosso irmão Paulo, louva a Deus. Domingo. Depois a irmã Leni pronunciar, louva a Deus. Enquanto a igreja serve com seus dízimos e ofertas. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos estar adorando a Deus com o hino de número 10 da nossa hino de número 10. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é o céu. O universo lhes pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo. Glória ao seu nome.
Também saúdo a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui adorando ao Senhor nesta noite, louvando e engrandecendo o seu nome. Fá maior. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo,
glória, o Espírito Santo, amados, é também o intercessor dos crentes, né? Os irmãos sabem disso, né? O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, fazendo com que as nossas orações sejam ouvidas e a resposta venha para nosso benefício alento, para nossa edificação espiritual. Meus amados, falaremos logo mais a respeito da campanha de oração que estaremos iniciando. Aos poucos, amados, nós estamos retomando as atividades. Infelizmente ainda não é possível uma retomada com mais força, porque as restrições continuam. Eu estava desejando falar com o prefeito, e esta semana, quando eu ia sair de casa, ele estava lá na rua, na nossa rua ali, na José Batista de Souza, e eu aproveitei e falei com ele, e ele me informou que, infelizmente, a bandeira, que é a classificação de risco de cada cidade, que obedece a critérios da Secretaria de Saúde, nós aqui em Remígio ainda estamos na bandeira laranja, e isso faz com que atrase, né, a retomada em pleno vigor dos ajuntamentos. E nesse período agora, né, de política, tem havido aglomerações, infelizmente, tem ocorrido novos casos. Esta semana faleceu em Cajazeiras a tia da minha esposa, a irmã Ercina Bronzeada. Ela já tinha 95 anos, ela foi uma das pioneiras ali, infelizmente adquiriu Covid, com essa idade, a fragilidade do corpo, apesar dos cuidados, mas ela veio a óbito e foi sepultada em Alagoa Grande. Os irmãos, olham, ela é sogra do pastor de Cajazeiras, o irmão Moisés Carloto, cuja esposa, irmã Nelly, é filha de irmã Ercina. Nelly e Leni são primas. O nome de Leni ia ser Nelly, mas graças a Deus errado, ficou mais bonito, né? Leni. Então a irmã Nelly está passando por dificuldades, né, pela perda de sua mãe, meus irmãos, olha. Então essa pandemia, amados, e aí eu ouvi dos noticiários, começa a noticiar avanço do vírus na Europa e principalmente em Portugal, e alguns órgãos de imprensa dão muita ênfase a isso, mas os irmãos não se assustem. Está muito longe daqui, né? Vamos deixar de vir para a igreja, porque o vírus está atacando na Europa. É muito longe daqui. E nós vamos continuar orando, pedindo a Deus que nos guarde, que nos livre, como Ele tem guardado até agora. Graças a Deus, aqui na igreja houve apenas 2 casos, se não me engano, e as irmãs se restabeleceu, e graças a Deus está bem recuperada, e nós, pela graça e bondade de Deus, não tivemos mais casos. Meus amados, também estamos retomando a escola bíblica, porque, irmãos, sem estudo da palavra sistemático, né,
Então a gente não cresce na graça e no conhecimento. A palavra de Deus, ela traz graça e conhecimento. As pessoas, alguns acham de maneira distorcida que estudar a Bíblia é apenas o conhecimento. Não, é muito mais do que conhecimento. É entender sobre Deus, é aprender sobre Deus, é aprender sobre a vida espiritual, sobre a vida cristã, o que é ser crente. Não se imagina, não se pode imaginar crentes sem conhecer Bíblia. Nós só estamos aqui, amados, porque nós temos um padrão a seguir, nós temos uma palavra, né? Um guia que nos orienta. Eu gosto sempre de lembrar da nossa natureza decaída, e a natureza decaída vem lá de fora com uma carga de pesar, de pecado muito grande, e essa natureza, principalmente dominada, né, pela alma, ela é uma natureza que precisa da palavra. O apóstolo Tiago fala muito bem isso quando diz que nós devemos receber com mansidão a palavra em nós, em vós, dizia ele, enxertada, para que possam salvar as vossas almas. Então a alma é o nosso ser, a nossa personalidade. O ser humano é formado de espírito, alma e corpo, como diz a Bíblia, Tessalonicenses, e esses três devem ser preservados irrepreensíveis. Espírito, alma e corpo só podem ser mantidos irrepreensíveis se nós aprendermos a palavra. E uma das formas de aprender é com as lições bíblicas. Infelizmente, vai começar um pouco precário, porque a lição não tem impressa, né? Não tem impressa, mas vamos estudar assim. Portanto, queridos, vamos ficar de pé para fazermos a leitura do texto sagrado. Diga comigo, você vai repetir, viu? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Vamos fixar de novo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém. Pai querido, aplique esta palavra às nossas vidas e corações. Te pedimos pelos teus filhos, ó Deus, que nesse trimestre, até o final do ano, estaremos estudando mais uma vez este personagem tão interessante da tua palavra, este homem de uma espiritualidade maravilhosa, que tem muito a nos ensinar. Ajude-nos a aprender a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Então, queridos, a lição, ela tem como título a fragilidade humana e a soberania divina. Nós vamos começar amanhã, mas já vamos começar faltando 2 lições. Por isso que eu vou repassar algumas informações para a igreja hoje, e amanhã os irmãos que têm seu telefone receberam a lição, eu vou mandar de novo amanhã, certo? Vou mandar de novo amanhã para não ficar muito longe. Às vezes está lá atrás, você não acha mais, ou apagou. Eu vou mandar novamente amanhã. Eu vou ter mandado hoje, mas eu vou mandar novamente amanhã a lição, para que você tenha e estude em casa. Amanhã vai ser a lição 3, tá certo? Então, a fragilidade humana e a soberania divina, nós vamos estudar o sofrimento
e a restauração de Jó. Jó foi um personagem que passamos aqui alguns dias falando sobre ele, falando somente da integridade de Jó. Passamos 4 momentos de estudo da palavra falando somente da integridade de Jó e os desafios da integridade para o dia de hoje. Então, amados, nessa lição, a primeira lição que nós deveríamos ter estudado é a lição cujo título é o livro de Jó. Então, essa lição ela traz informações sobre o livro de Jó, e o textual dessa primeira lição dizia o seguinte: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O livro de Jó, meus amados, não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Se você começar a pesquisar, se você começar a ver coisas na internet, você poderá se deparar com algum comentário ou algum texto que questiona que esse homem pode não ter existido, mas é uma mentira de Satanás, porque esse homem ele é comprovadamente ratificado, confirmado na Bíblia, palavra de Deus. Ele existiu, né? Ele existiu. Muito bem, então está aí o próprio Tiago, irmão do Senhor, confirmando. Ouvistes qual foi a paciência de Jó. Então, amados, este homem foi um dos mais sofridos na terra, o homem que mais sofreu, personagem bíblico que mais sofreu. Então, a história dele é impressionante. Então, você precisa ler, e aproveita esse semestre, esse trimestre, para, além da leitura atual, que estamos lendo o livro de Atos, os irmãos leem também o livro de Provérbios, certo? Então, o livro de Jó, porque é pertinho de justiça. Então, toda a escritura, tudo que você vê na Bíblia, né, o registro é inspirado. Presta atenção nisso. O registro nas páginas da Bíblia é inspirado, porque na Bíblia não é só Deus que fala. Os irmãos sabem disso, né? Satanás também fala na Bíblia. Nós temos também a palavra de homens na Bíblia. Temos conselhos errados, de alguém dando conselho errado para alguém. Temos atitudes erradas. Temos a descrição de pecados cometidos por homens de Deus, que nos traz um ensino para que nós possamos evitar esse tipo de pecado. Portanto, toda a escritura ela é inspirada, é proveitosa. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Então, nesta noite, nós vamos trazer informações gerais para que a partir de amanhã você venha e estude com mais detalhes esse tão glorioso livro. O profeta Ezequiel foi outro também que confirmou a existência de Jó. No capítulo 14, versículo 14, diz: ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Portanto, Jó é um personagem real que existiu, confirmado pelos outros autores da palavra, autores inspirados por Deus. Portanto, este livro ele é muito interessante e necessário para que nós possamos aprender, né, de Deus, porque nós vemos aí, amados, a soberania de Deus, o agir de Deus. No livro de Jó, a gente vê o agir de Deus, e não são poucos os homens que não entendem
não são poucos, eu digo homens crentes, pastores, que não entendem o agir de Deus na vida de Jó. Eu já ouvi comentaristas dizendo que procurava um defeito na vida de Jó para justificar todas aquelas ações terríveis. E alguns deles diziam até que Jó era medroso, porque ele escreveu em uma das suas falas, ele disse que aquilo que eu temia me aconteceu. Então foi o medo. Mas não tem fundamento para isso, queridos. Porque quem disse que este homem era justo e piedoso, quem foi? Quem foi que falou de Jó? Deus. Olha só, ele falou, Deus falou sobre Jó, né, de uma maneira muito incisiva, muito direta. Nós temos aqui no primeiro capítulo de Jó, quando Deus falava, conversava com Satanás, e disse o Senhor a Satanás no versículo 8: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem disse isso? Deus. A quem? A Satanás. E aí, amados, esse pastor ele foi convencido, né, por esse texto aqui, por esse versículo, porque ele fez esse comentário e depois uma pessoa disse: pastor, mas o senhor disse que Jó teve a culpa do seu medo, ele teve medo e por isso lhe aconteceu isso. Mas como é que se explica o versículo 8 do capítulo 1? E esse pastor teve que admitir que estava equivocado. Jó, irmãos, não teve nenhuma culpa. Então, meu querido, primeira lição que eu quero que você aprenda nesta noite, porque eu sei que acontece muito isso, principalmente, né, no nosso meio assembleano. Eu só conheço a Assembleia de Deus, eu posso falar da minha casa. Mas existe uma teologia equivocada, ou apenas ou uma forma de pensar que é equivocada. Quando alguém está passando por uma luta, por uma enfermidade, às vezes nós somos, mas presta atenção, nem sempre é pecado, mas pode ser pecado, também pode ser pecado. Então eu quero que os irmãos, nós aprendamos a ter discernimento e não fazer juízo precipitado, porque Jó não tinha nenhum problema na sua vida, ele era conforme a palavra de com Jó, não é? A não julgar. Porque você julgando, meu amado, você poderá fazer um juízo equivocado. Na Bíblia, no livro de João, nós temos no capítulo 9 do livro de João a cura de um homem cego de nascença. Que foi que os discípulos perguntaram a Jesus? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha só, amados, João, capítulo de número 9. Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Amém? Está passando por algum problema? Está passando por alguma luta? Pode ser que você seja um escolhido para se manifestar na sua vida as obras de Deus. Quem é que encara isso? Doença? Quem é que encara dificuldade nessa perspectiva? Mas está na
único julgamento que você pode fazer é de si mesmo. Aquele texto que a gente lê todo mês. Aquele texto que a gente lê todo mês. 1 aos Coríntios, capítulo 11. E o versículo 28. Como é que diz? Examine-se o homem a quem? A si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Nós não podemos examinar ninguém, nós não podemos julgar ninguém. E aí tem um caso aqui na Bíblia de alguém que tinha um problema terrível de saúde, e os discípulos perguntaram: quem pecou? Isso os teólogos chamam de aquela teologia judaica, né? De acusar. Não, isso aí é porque tem pecado, isso aí é porque tem problema. Não é sempre assim. Primeiro, não julgue. Se você quer ajudar, ore pela pessoa que está passando por uma luta, um problema, e a sua oração com certeza vai ajudar naquele momento. Mas tem outro caso na Bíblia, no capítulo 5, isso para a gente deixar bem claro isso, que existem as duas possibilidades. Então, quando eu vejo um problema na vida de uma pessoa, qual é que eu devo pensar? Nenhuma nem a outra. Deixa isso com Deus, entre ele e Deus. Se for pecado, e se você tem intimidade, a Bíblia diz que você pode ajudá-lo, orientá-lo a sair do problema do pecado. Mas muitas vezes, algum problema na vida, como foi no caso de Jó, sem nenhum problema, sem nenhuma causa, principalmente de pecado. E aí, no caso do cego de nascença, foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Capítulo 5 de João. Jesus vai lá, né? No tanque de Betesda, que tinha 5 alpendres, cheio de pessoas doentes, uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados. E disse o texto: esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava. Vocês sabem da história. E Jesus chega lá e se dirige a um homem. Olha só, irmão. Jesus se dirige a uma pessoa. E essa pessoa fazia 38 anos que estava lá. Quantos anos Jesus tinha nesse momento? Entre 30 e 33. Vamos supor que Jesus tivesse 32 anos. Há 38 anos aquele homem estava lá. Antes de Jesus nascer, o homem já estava lá. Jesus nasceu, morou no Egito, morou em Cafarnaum, né, lá na Galileia. E aí começou o seu ministério, naquele vai e vem, Galileia, Judeia e tal, para lá e para cá. E um belo dia Jesus foi a Jerusalém. E antes de chegar lá, ele foi lá no tanque de Betesda e se dirigiu a este outro. E ele perguntou: quer explicação? Não tem ninguém que quando a água se agita me leve, mas vai outro, e assim por diante. Jesus disse, né? Levanta, toma o teu leito e anda. Os judeus começaram agora a falar contra aquele homem, porque é um dia de sábado, não é lícito carregar a cama, legalismo judaico, religiosidade. E aí, meus amados, depois de alguns momentos, né, Jesus se encontra com aquele homem. O que fora curar não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Preste atenção, Jesus entra, cura o homem e sai. Ele curou mais alguém? Não. Dá para entender o agir de Deus? Se Jesus quisesse fazer propaganda, se Jesus quisesse angariar a audiência para si, chamar a atenção para si, o que é que ele chegava naquele lugar e fazia? Ele estendia a mão e dizia: estão todos curados agora.
Mas ele não fez isso, ele foi para uma pessoa. Agora, por que ele fez isso? Depois Jesus, versículo 14, encontrou-o no templo. Aonde é que estava o homem? No templo. O homem estava no templo. Ele entendeu que precisava ir para o templo. Ele entendeu que precisava ir para o templo. E Jesus disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curava. Amém, irmãos? Dá para entender? Tem problema que não tem origem em pecado, e tem problema de saúde que tem origem em pecado. O que é que você deve fazer quando você vê alguém com problema? Ora a Deus, deixa com Deus. O que fazer quando esse problema é em você? Aí você faz o examine-se. Examine-se o homem a si mesmo. Pergunte a Deus. E Deus, muitas vezes, irmãos, sabe o que ele faz? Ele não dá resposta. Ele não dá resposta. Jó foi um desses casos. Irmãos, o ataque na vida de Jó foi em 5 áreas. 5 áreas na vida de Jó foram atacadas. Veja se você suporta. Primeiro, ele era um homem rico, e de repente ele perdeu tudo. Quer ver alguém aperreado? É se perder 100 reais, 50 reais. Você é capaz de não vir para a igreja procurando os 100 reais que perdeu dentro de casa, se por acaso perdeu dentro de casa. Senão você vai correr a cidade todinha. Por onde foi que eu passei hoje? Eu fui ali, não tinha vírus em canto nenhum, né? Só tem vírus na igreja. Aí vai atrás, onde foi que herdou, onde foi que pagou. Será que eu te dei 100 a mais? Porque perdeu 100 reais. Irmãos, perder alguma coisa financeira, algum bem, é muito ruim. Aquele homem perdeu tudo que tinha em um só dia. Então ele foi atacado de maneira terrível. E de quem foi o ataque? A gente tem medo de dizer, né? De quem foi o ataque? Mas não vi nenhuma resposta. Quem foi que atacou Jó? Foi o diabo. Quem foi que deu permissão ao diabo? Deus. Você entende? A gente entende os caminhos de Deus? Não entende. E para que aconteceu aquilo na vida de Jó? Para que a gente hoje estivesse aqui mastigando isso e aprendendo comigo, porque ele foi paciente. Por isso que o apóstolo Tiago, ele disse, né, o servo de Deus Tiago disse: aprenda com a paciência de Jó. Então ele perdeu tudo de uma vez. Depois, amados, seus filhos estavam naquele ciclo de festas, e eles estavam na casa do primogênito, os 7 homens e as 3 mulheres. Dá um vento, balança a casa, e a casa cai. Eu acho que estavam todos no mesmo ambiente, e aquela casa cai sobre ele, e morrem os 10 de uma só vez. Você já imaginou o que é um pai de família enterrar todos os seus filhos em um só dia? Isso aconteceu com Jó. É inimaginável. Pai que perdeu filho, mãe que perdeu filho, sabe da dor. Então a família, ele perdeu toda a família. Aí logo em seguida, irmãos, Jó perde também a saúde. Ele perde a saúde, e o seu corpo vira uma chaga, e ele vai para o pó, para a cinza, se coçar com cacos.
Não tem parte do seu corpo que não tenha ferida. E aquilo não cheirava bem. E ele perdeu a saúde. Depois, uma quarta área em que Jó é atacado, vem a mulher dele, a mãe de um 10 filhos, a companheira da mocidade, e dá o tiro de misericórdia, ou quer dar. Vocês sabem o que é tiro de misericórdia, né? Infelizmente é uma expressão terrível, mas quando na execução de pessoas, se algum ficar vivo, o oficial vai lá e dá um tiro de misericórdia, para matar logo. E aí a mulher de Jó diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Por que você está guardando a tua sinceridade? Irmãos, é na hora da luta que a gente mais precisa de guardar a nossa sinceridade e obediência a Deus. É aquele texto de Romanos, que um dia desse eu estava aqui no centro de oração, e a irmã leu esse texto, e esse texto é tremendo. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes na graça, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? É bom isso? Firme na graça, gloriando-nos na esperança da glória de Deus. Aí vem o versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí, irmãos, aí dói. Eu quero ver se gloriar é na tribulação. É aí que precisa, é que a gente precisa se gloriar em Deus. Senhor, eu te agradeço por essa luta, por esse problema, por essa situação. Tu vais passar comigo nesta tempestade. Eu vou sair melhor depois desta luta. Queridos, não há luta na sua vida que não seja uma didática de Deus para lhe aperfeiçoar o caráter. Não há. Você apenas precisa entender o que Deus quer com você, de você, no meio dessa luta. Eu estou dizendo isso, amados, porque eu estou passando isso. Eu estou passando isso. E esse versículo que eu gosto tanto e que leio tanto para a igreja, eu preciso agora colocar em prática na minha vida. Então, Jó, amados, perdeu as finanças, perdeu a família, perdeu a saúde e foi atacado no casamento. Aquela que devia mais lhe ajudar, aquela que devia mais ajudar. Então, minha prezada irmã, ajude o seu marido no meio de uma luta. Meu prezado irmão, ajude a sua esposa no meio de uma luta. Tenha discernimento. Discernimento. Peça a Deus discernimento, para que você não seja usada como foi usada a mulher de Jó. Tu fala como uma das loucas. Eu receberia de Deus os bens, as bênçãos, e não receberia também o mal. Até nisso, irmão, Jó, ele foi calmo. Ele não respondeu com aspereza. Ele argumentou com calma com a sua esposa, e ela se calou. Ela não aparece mais no livro. Nós só vemos que depois esse casamento, apesar de tudo, foi restaurado, porque ainda tiveram mais 10 filhos. Amém, amados? Se houve problema entre ele e a esposa, mas depois ficou tudo bem. Eles tiveram uma vida amorosa profícua e tiveram mais 10 filhos. Mas ainda falta uma área. Acabou as finanças, acabou a família, os filhos, acabou a saúde.
e passam 7 dias em silêncio, chorando com Jó. E depois começa cada um dizendo um discurso, e cada discurso pior do que o outro. Você lê o livro de Jó para você ver. Que amigos! Muitas vezes na hora das lutas, é na hora que os amigos desaparecem, ou quando aparecem, muitas vezes eles vêm para julgar. Não seja esse amigo que quando alguém estiver na luta, você vai chegar lá para julgar. Chegue lá para dar uma palavra de ânimo. Você está aprendendo com os amigos de Jó a não fazer como eles. Isso aqui foi escrito, irmão, é para que nós não façamos como eles fizeram. Mas Jó atravessa tudo isso. Jó leva essas 5 pancadas na sua vida. E quando ele recebeu 4 pancadas, quando ele recebeu 4 impactos tremendos, ele ainda foi capaz de dizer: não saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Diga comigo. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, o Senhor dá. Se Ele tem autoridade e poder para dar, Ele tem autoridade para tomar? Ele deu. Do que você tem, foi Deus que te deu. Agora um dia, Deus pode chegar lá e dizer assim: oi, eu quero. Isso tem tanto na Bíblia, irmãos. E a gente é tão resistente em aprender essas coisas. A gente fica tão consternado quando tem que dar, quando tem que perder, quando acha que não tem mais. Outro exemplo clássico que eu gosto demais é Abraão. Eu já falei muito aqui em Abraão, mas sempre tem uma lição tremenda. Deus deu o filho da velhice. E quando o menino tinha, ninguém sabe quantos anos, já era forte, né? Aí Deus diz assim: olha, Abraão, vai lá no Monte Moriá e oferece teu filho, teu único filho. Já Deus não falou mais nem em Ismael. Disse: o teu único filho, e oferece a mim. Deus deu, e Deus agora estava tomando. E o homem obediente, ele ficou calado, não disse nada à sua esposa. Pegou o rapaz e foi lá no Monte Moriá. Papai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a fogo, eu estou vendo o cutelo. Cadê o cordeiro? O cordeiro para si Deus proverá. E na hora exata, no momento exato, Deus faz isso. Deus provê aquele cordeiro, e o nome do Senhor foi glorificado. Abraão, vejo que tu és obediente, irmão. O que nós precisamos mais mesmo no último dias é crentes obedientes. E aí, queridos, concluindo, esse homem Jó, conforme diz aqui a segunda lição, ele era um homem de caráter irretocável, porque era íntegro, sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Ele era um homem sábio e próspero. Já percebeu a junção na vida de Jó de uma coisa que às vezes a gente também encara com muita sabedoria, que é possuir bens? O que acontece muito em nosso meio muitas vezes é quando a pessoa possui bens ou Deus abençoa, a pessoa primeiro acha que só porque é abençoado só porque
está fazendo tudo certo. Isso não é padrão para aferir a vida espiritual. Não, mas Deus está me abençoando. Abençoar não significa apenas ter recursos econômicos, financeiros, materiais. Não somente. Você pode ter isso e não ter uma vida espiritual abençoada. Então preste atenção. Não tire isso como padrão. Não, mas Deus está me abençoando. Estou me lembrando agora muito bem de um jovem, em desobediência. Um jovem presbítero, não é daqui, em desobediência. E ele começou a dizer: mas Deus está me abençoando. Não justifica. Depois apareceu o problema dele, terrível. Pois bem, querido, então Jó também era um homem sábio, próspero. Ele era um conselheiro sábio. Ele era um homem próspero. Ele tinha a prosperidade dele era baseada no ser e não no ter. Ele era temente a Deus. Ele protegia a sua família. E quando eu estava meditando nisso, tem tanta pergunta para fazer. Como é que nós estamos criando os nossos filhos? Jó tinha tanto cuidado com seus filhos que primeiro já eram homens casados, equilibrados. E ele temia tanto a Deus que ele temia que os seus filhos pecassem e intercedia por eles. Os filhos já tinham crescido, já tinham saído do controle de Jó, mas mesmo assim Jó tinha proeminência sobre a vida espiritual deles e cuidado. Como é que os pais de hoje estão cuidando dos seus filhos espiritualmente? É para você refletir, para você pensar nisso. Veja que criação você está dando a seus filhos, que cuidado você está tendo com seus filhos. O que acontece muito hoje, irmãos, é o cuidado excessivo com os filhos. Os jovens de hoje, grande parte, são criados com muito mimos, é cercado de muitas coisas, e por isso que não valorizam, não sabem valorizar aquilo que os pais dão, porque dão com muita facilidade. Então exija do seu filho obediência, exija dos seus filhos, a disciplina é de Deus, é bíblico a disciplina nos filhos, criados no temor e na demonstração da palavra de Deus. Como está, as nossas famílias? Como estão os nossos pais de hoje? E por fim, queridos, nós concluímos. Essa lição destaca 3 aspectos: o caráter, a prosperidade e a piedade de Jó. Então você procure ser uma pessoa de caráter transformado pela palavra. Se você for próspero, no sentido de ter bens, amém, sirva a Deus com as suas riquezas. Mas sobretudo você pode e deve ser um piedoso, um espiritual, uma pessoa espiritual, uma pessoa guiada pelo Espírito, seja qual for a sua posição social e econômica. Aprenda com Jó que a riqueza não atrapalhou a ele ser um homem obediente. Irmãos, é muito fácil, muito mais fácil para nós hoje sermos obedientes a Deus do que no tempo de Jó. Jó tinha igreja para ir, Jó tinha Bíblia, Jó tinha a lei, nem a lei tinha, não tinha profeta. Ele era do tempo dos patriarcas. Seus pais foram que ensinaram a ele temer a Deus, certamente. Naquela sociedade patriarcal havia muito isso de passar de pais para filhos os valores espirituais. Jó não tinha nada das benfeitorias que nós temos hoje, mas mesmo assim era um homem temente a Deus. Portanto, dê graças a Deus, glorifique a Deus, porque você não tem agora somente a palavra escrita. Além da palavra, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Além do Espírito Santo, você tem a comunhão da igreja. Além disso, você tem os sinais cumpridos. Você tem todo esse conjunto de coisas,
situação gloriosa, maravilhosa, você tem muito mais motivo de servir a Deus e de ser obediente à sua palavra. Amém, amados? Fiquem de pé, agradecendo a Deus. Conosco o Janildo. Janildo é você? A igreja, ele está nos visitando, ele é da Igreja Cristã do Brasil. Os irmãos querem saudar, digamos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, Janildo. Prazer em receber. A irmã Fátima Barbosa, pede oração por sua família. Irmão Hamilton Marques, sempre pede oração por sua família. Oremos por ele, pelos irmãos pelo qual sempre oramos. Pelo ministério local, pastor Zé Carlos, pastor Camilo. Também pede para a irmã Cleide, lá em Campina Grande. E Ruth Ribeiro pede oração por sua família. Meus queridos, amanhã estaremos aqui na escola bíblica. Pedi oração pelo irmão meu. Oração pelo irmão de Petrônio. Amanhã estaremos aqui na escola bíblica. Oração pela irmã Francelilda. Irmã Nilda também está pedindo as orações. Irmã Francelilda, esposa do irmão Joséildo. Vamos continuar orando por ela, para que Jesus recupere a sua saúde. E amados irmãos, além amanhã escola bíblica, domingo culto de louvor, adoração, pregação da palavra. Terça-feira estaremos na congregação Lagoa do Mato de Manuel B. Na quarta-feira, amados, começa a nossa campanha de oração. Domingo eu vou distribuir com os amados a programação destas semanas. Serão, amados, por orientação de Deus. Não tem nada a ver com o número. Não tem nada a ver, isso aqui não é fogueira santa, não é 7 semanas, 6 semanas, vão ser 8. Certo? Mas o número em si, por que 8? Não significa nada. Apenas 8 semanas, né? Orando. Podia ser 16, podia ser 4, tá certo? Então vamos orar durante 8 semanas. O tema nosso será: oração é intimidade, compromisso e resposta de Deus. Certo? Então oração é intimidade, compromisso e resposta de Deus. Portanto, quarta-feira, faça um esforço. Estará conosco o pastor Daniel Carlos, de Campina Grande. Ele é um amigo nosso há muitos anos. Ele era do Banco do Brasil, ele é aposentado do Banco do Brasil, foi gerente do Banco do Brasil aqui em Remígio. E ele estará conosco quarta-feira, dia 21, pregando a palavra de Deus. No dia 4 de novembro, portanto 15 dias depois, teremos outro visitante a confirmar. No dia 18 teremos o pastor Adenildo, aí de São Miguel. Isso já está certo. No dia 2 de dezembro, um casal vem de João Pessoa para ministrar aqui a palavra, né? E na semana que não tiver visitante, nós estamos aqui orando, ministrando a palavra. Então, uma semana conosco aqui, né, os irmãos daqui, as irmãs, né, pastor local que vai ministrar, e na outra semana um visitante. Faça um propósito com Deus, não perca nenhuma dessas 8 semanas, certo? E apresente a Deus demandas, lutas, problemas, e peça a Deus a solução, porque Deus é o Deus do impossível. Amém, amados? Então que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê a graça de servir. Nós temos aqui os objetivos da oração. Domingo vocês vão ter isso. Em cada um de vocês terão em mãos para você guardar todo dia, orar, e na quarta-feira teremos a oração. Então, amados, nesse período agora, faça, né, essa campanha, participe disso com muita ênfase. Entregue a Deus o problema, peça a Deus. Se você pode, vai ter a oportunidade de você pedir um motivo especial, peça a Deus, né? Os casais cujos cônjuges não são crentes, ore, peça, apresente a Deus o seu esposo, a sua esposa, enfim, devemos fazer isso, e toda a igreja se envolver. Diga, por senhor. É uma Fabiana que vai passar por um procedimento de cirurgia?
antes umas consultas médicas e posteriormente a cirurgia. Vamos orando, vamos estar orando pela irmã Fabiana, porque a irmã Fabiana não pode faltar, né? Quando a irmã Fabiana falta, a gente fica, o que foi que houve? Eu perguntei, por que Fabiana não veio? Quando eu cheguei em casa, eu vi lá, pastor, eu estava numa reunião, mas está certo. Graças a Deus pela vida da irmã Fabiana, nossa irmã que faz aí a transmissão para o Facebook. Então vamos orar por ela. Então nessas 8 semanas ela vai ter essa vitória, amém? Certo, uma irmã do irmão José. Microfone aqui para o presbítero Marcelo Soares. Ele estava orando. E todos os irmãos presbíteros, diáconos e auxiliares, venham por aqui amanhã a aprender a palavra, viu? Ninguém sabe o suficiente para viver a vida espiritual. Todo dia temos que aprender mais, tá bom? Então todos os auxiliares, diáconos e presbíteros estejam na escola bíblica amanhã para aprender mais da palavra de Deus. Irmão Marcelo Soares com a palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite estamos aqui na Tua palavra, que ouvimos. Pai querido, ajuda-nos a colocar em prática, para que possamos ser bem-sucedidos. Pai querido, apresentamos todos os pedidos mencionados, e apresentamos, Senhor, essa campanha de oração que vai ser, aleluia, começada a partir da semana que vem. O Senhor prepare tudo, o Senhor esteja respondendo, Pai querido, na parte da organização. Nós te apresentamos também, Senhor, as pessoas que estão precisando da tua ajuda. Pai querido, vai aonde não podemos ir, faz o que não podemos fazer, Pai querido. Te apresentamos, Senhor, todos os pedidos que foram mencionados, que o Senhor já tomou nota. Nós cremos nisso, que o Senhor há de fazer maravilha, porque a tua palavra diz que tu é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Nós te apresentamos, Senhor, todos os pedidos, manda a resposta, que pedimos, Senhor, que o Senhor venha curar, que haja sinais de maravilha, que haja, Senhor, prodígio, que haja cura, que haja libertação, reconstrução, que haja reconciliação, que haja um avivamento através da tua palavra, que haja, Senhor, frutos, que os frutos possam ser dignos de arrependimento. Pai querido, nós te apresentamos os teus servos que irão para as suas casas. Guarda-nos em paz e dá uma noite na tua presença, e assim o Senhor não voltar, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.